agora eu vou convidar uma pessoa, gente, que me conhece desde que eu era pitica. A gente se conhece de infância. E eu falei para os meus amigos no grupo, eu sei todos os podres dela. E quando ela chegou e a gente se cumprimentou, ela disse para os meus amigos, eu que sei todos os podres dela. Então vem aqui, Andréia. Eu queria pedir palmas para Andréia. A minha amiga, só a gente tem uma pequena diferença de idade, porque ela acabou de fazer uma cirurgia de catarata, porque ela é idosa. Catarata? Desculpa, é pra diminuir o grau? É, diminuiu o grau. Ai, achei que era catarata. Não, catarata desculpa. é você. Não, que isso? Ó, não vê, ela só tá com essa cara boa porque fez botox. Olha, é o seguinte, ela falou pra mim assim, amiga de infância, a minha infância, porque a dela ela já era grande, então não tem nada de infância aqui. Eu era criança. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabia que é uma surpresa? Quer dizer, hoje não é mais uma surpresa, mas há 20 anos, quando a Déia falou que eu ia virar psicóloga, eu falei, mentira. Porque eu achei de verdade, agora eu não tô brincando, eu achei que ela ia ser atleta. Pensa uma pessoa que joga tudo bem. Vôlei, futebol, handball, basquete. Ela colocava os moleques no chinelo. Ninguém queria jogar contra ela e todo mundo queria ser do time dela. Então a Déia é ótima, a Paula também era ótima, Isso, a irmã dela. Verdade. Joga muito. Se você está precisando de um atleta no seu time de terceira idade, tem a Déia. Chama a Déia. Déia Possato Derevetsky. Ela acabou comigo, gente. O que é isso? Não. Eu falei pra você o seguinte, lembra que eu falei ali nos bastidores? Que agora eu estou na melhor idade. Por quê? O que acontece, gente? Por exemplo, eu estou com esse probleminha nos olhos aqui, porque eu fiz uma cirurgia, não de catarata, mas é para diminuir o grau. Mas a vantagem que a gente tem, na verdade, de ter um pouquinho mais de idade, é que, por exemplo, eu olho aquilo que eu quero ver. Por exemplo, eu não estou vendo vocês. Né? Então, assim, por exemplo, aqui daqui a pouco, vocês pensam que isso aqui é um enfeite? Não, isso aqui daqui a pouco meus olhos vão começar a lacrimejar e eu coloco e vejo o que eu quero ver. Por exemplo, escutar, você escuta? Escutar, por exemplo. Eu escuto o que eu quero escutar também. Porque já não está ouvindo nada. Eu não estou ouvindo também. Eu estou com probleminha, audiometria eu fiz e deu ruim também. E eu também ando aonde eu quero ir. Por quê? Meus joelhos estão ruins também. O meu também, então, menina. Tô com condromalácia. E o meu tá... Eu destruí aqui, ó. Quebrei o... Você jura? 2 vezes jogando vôlei. Então essa é a nossa faixa etária. Você já sabe agora. Mas, se você é uma terapeuta presencial ou online... Andréia. Só online agora? Não. Presencial pra quê, gente? Trânsito, sabe? Aquela confusão. Mas se você mora em Sorocaba e é sua vizinha, você vai lá, pega o carro. Não, aí a gente pode tomar um café junto. Não, café não. Um suco. Tomar uma cevada. Tomar uma cevadinha junto e aí a gente faz uma terapia diferenciada presencial. Eu super recomendo, ela é ótima. E assim, agora a gente tá brincando muito, mas é sério. Déia já fez várias pós-graduação em neurociência, fez mestrado, é chamada para participar de vários programas de televisão e escritora do livro que eu vou sortear aqui. Cadê um livro? Minha equipe, cadê minha produção? Pegaram um livro para mim? Daqui a pouco o livro aqui, chega. Ó, eu pego aqui, Você pega o livro? Você é minha produtora? Eu sou a produtora. Isso. Eu posso ser. Isso, tá Pronto. aqui. Ó, no final também livro... tem mais, viu? Se vocês quiserem, tem minha amiga ali, ó. Ó, 40 dias para mudar a sua história. Ela é autora, escritora, jornalista, psicóloga, mestre. Jornalista? A gente põe aí, a gente aumenta, ninguém vai saber. Déia, os próximos 35 minutos são seus. Ai, muito bom. Muito bom. Gente, uma coisa, um podre dela, deixa eu falar. Ela continua a mesma coisa, viu? Você pensa assim, ó, ela é assim, ó, parece uma formiga atômica, né? Era igualzinha, gente. Por isso que eu vejo, assim, as pessoas não mudam, né? Não muda, só muda a idade mesmo, porque eu vi que ela tem um pouquinho de ruga e eu até ia recomendar para ela botox que eu fiz, que ficou assim. Por isso que eu tô tão mais jovem do que ela. Mas tudo bem, a vida é essa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Andréia Possato. Bom, eu não sei se vocês têm vídeo aí. Meu, tem sim ou não, faz assim. Eu não sei se eu tô vendo vocês. Mas tem? Colocaram os vídeos e fotos? Se alguém falar assim, tem, aí eu vou para um lado. Se falar não, eu vou para o outro. Tem fotos. Fotos e vídeos? Tem fotos por enquanto. Tem fotos. Tudo bem, tem fotos. Ok. Bom, eu quero primeiro, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque aqui eu vivi, na verdade não aqui, né?
mas ali na Serra de Botucatu, que também é aqui na Serra de Botucatu, mas é ali na esquina. Eu acho que muitos de vocês talvez tenham estado ali, outros são muito novos. Eu até estava conversando ali em cima com uma menina, eu falei assim, você está há quanto tempo aqui? Aí ela falou, acho que, não lembro quanto tempo, mas eu falei, deve ser uns 15 anos, ela nem era nascida, e faz 20 anos que eu saí daqui. Então, eu frequentei aqui a igreja de Tatuapé, né, a comunidade de Tatuapé, há muito tempo, e foi para mim uma experiência muito gratificante. Embora tenha mudado tudo, né, mudou o cenário, mudaram muitas pessoas, vieram muitas pessoas, algumas eu fiquei impressionada, porque realmente eu me senti na meia-idade, porque são pessoas que cresceram, agora só são pessoas, não são mais crianças, e realmente é muito legal a gente poder observar isso. E também, eu fiquei feliz, eu não sei se está aqui ou ali, é porque eu não estou vendo vocês, isso é ótimo, gente, porque eu posso falar como se não tivesse ninguém, mas eu acho que eu vi aqui o Paulinho, não sei se o Paulinho está por aqui, esse Paulinho querido, doutor Paulo, né, a Tassiana, a Natácia, né, alguns aí que estiveram na minha época, que eu não vou ver agora, mas quando eu chegar mais perto... Não é você deve ter 15 anos. Você deve ter 15 anos. Faz 20 anos que eu saí daqui. Então, você vê, essas pessoas ficam me humilhando, né? Isso é ruim. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre como é que a gente lida com as frustrações. A gente lida... Também, isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente lida com as frustrações, né? Como é que a gente lida com a nossa mente e tudo mais. Eu sei que eu tenho pouco tempo, não tenho muito, então eu vou começar a falar um pouquinho. A minha vida, depois do Tatuapé, ela mudou um pouquinho. Eu fui missionária no Peru por 4 anos, né? Aí eu fui para lá e foi uma experiência muito gratificante. Foram 4 anos que eu fiquei como missionária ali. E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar só no Peru, eu vou trazer o Peru para cá. E aí eu trouxe minha amiga está aqui, e ela já está, acho que há uns 7 anos, 8 anos, né? E aí, eu nem sei onde ela está direito, porque está ruim mesmo a minha vista. Mas ela veio para cá, e aí depois viemos para o Brasil, ficamos mais 3 anos, e depois, logo depois, nós fomos para o Níger, na África. E nós ficamos 2 anos no Níger, África. E lá, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que é o pior IDH do mundo, né? O índice de desenvolvimento humano ali naquele país realmente é o pior do mundo. Então, se vocês observaram, né, pobreza já alguma vez, vocês vão identificar que essa pobreza ainda não é a pobreza que vocês já viram na vida de vocês. Para vocês terem uma ideia... aquelas pessoas que estão no nível máximo da pobreza, eles dividem, quando tem, 1 amendoim por dia. Só para vocês terem uma ideia como que é a pobreza daquele lugar. Eu vou falar rapidamente como é que eu vivia ali. Lá as mulheres, elas não são consideradas, né? Eu vou falar um termo que é bastante ruim de dizer, mas quando eu cheguei lá, eu me choquei, porque as mulheres valem menos do que uma vaca. Menos do que uma vaca. Então, assim, para você ter a mulher, você tem que pagar um dote, né? Então, esse dote tem que ser cabrito ou tem que ser vaca. Parece que a gente está nos tempos de Abraão, né? Onde tinha essa troca, Jacó, né? E lá é isso, é dessa forma. Então, essas mulheres não têm valor, elas trabalham muito, às vezes a gente andava pelas ruas e via as mulheres trabalhando enquanto os homens ficavam batendo papo, ficava às vezes com alguma barraquinha ali a colar, mas não era aquela coisa assim de trabalho mesmo, trabalho suado. Geralmente é a mulher que trazia o mantimento para casa. Bom, enfim, os homens também têm algumas outras mulheres, né? Alguns podem ter outras mulheres, é um país muçulmano, né? Então, assim, lá são poucos cristãos, e lá foi uma coisa interessante, porque, e eu vou falar para vocês, porque eu acho que é interessante a gente poder identificar, principalmente que vocês estão fazendo uma campanha muito bonita,
quando eu cheguei lá, a gente às vezes tem um conceito de igreja aqui, assim, eu preciso tirar aquela pessoa daquela igreja ali, porque aqui a nossa aqui é a verdadeira, é a melhor e tudo mais, vem para cá. Mas lá a gente começou a identificar que o mais importante não eram igrejas, né? Não são igrejas. Na verdade, o mais importante é apresentar Jesus. E todos os nossos amigos ali naquele lugar eram amigos cristãos e que falavam a mesma coisa que a gente. Olha, Jesus é o caminho. Jesus é aquele que morreu para te salvar. E aí nós fizemos uma amizade tão grande que eles continuam no nosso coração, no meu coração, porque a gente entendeu que não é nós que vamos fazer com que essas pessoas elas sigam o caminho que Jesus quer. Mas sim, nós vamos entender que nós precisamos apresentar a Jesus que é o caminho e Ele vai mostrar para essas pessoas qual realmente é aquilo, o que realmente é aquilo que elas precisam entender para seguir de uma forma onde elas possam ser felizes. Então, muitas diferenças, né? E hoje eu vejo a igreja como uma questão assim muito prática. Nós precisamos, gente, desenvolver a única coisa que Jesus trouxe para esse mundo, que é o acolhimento, que é o amor, que é você estar perto daquele que mais necessita. O problema é que nós somos pessoas, e aí um dos temas, na verdade o primeiro tema deste livro aqui, eu falo simplesmente, claramente, eu sou uma psicóloga direta e reta. Tanto é que meus pacientes eles não ficam 2 anos não, é menos de 1 ano, o máximo que um ficou foi 1 ano e 3 meses. Direta e reta. E o primeiro ponto desse livro aqui é você é egoísta. Sabe por quê? Porque quando você nasce, quando você tem os seus filhos, você acha que o seu filho olha para você lá de madrugada e fala assim, minha mãe já ficou 3 dias sem dormir, sem comer direito, e agora, sabe o que eu preciso? Eu preciso deixar minha mãe sossegada. Você acha que o filho vai fazer isso? Aliás, ele não faz em nenhum momento da vida, viu? Porque eu tenho uma filha de 14 anos, eu tenho uma filha de 14 anos que tem que estar nem aí também. Nós somos egoístas. Então, por isso que Deus instituiu algumas coisas para que nós pudéssemos fazer para ser feliz. Então, você viver para você mesmo não é felicidade. E no Peru eu tive a infelicidade de cair 2 vezes, por isso que eu estou com uma certa deficiênciazinha de caminhar, né? E eu caminho para onde eu quero agora também. Se eu quero caminhar daqui até ali e canso, eu vou até ali. Então, eu não faço mais esporte, nada, e fica o meu joelhinho em paz. Chega, já fiz o que era para ser feito. Mas eu tive a síndrome do pânico, lá no Peru, pós-traumático. E isso me ajudou a entender muitas coisas. Me ajudou a entender que nós não temos controle. Quem tem síndrome do pânico são geralmente pessoas que querem controlar. Que são mais dominadoras, que querem controlar o futuro, que têm ansiedade exagerada. Eu era essa pessoa. Eu ainda tenho, porque é uma tendência que nós temos. Nós adquirimos isso quando nós nascemos. E aí vai acentuando, porque aí eu fui trabalhar, aí o meu chefe falou assim, eu só quero pessoas ansiosas na minha empresa. É? Só pessoas ansiosas, porque o ansioso faz. E aí o que eu fiz para manter meu emprego? Eu vou ficar mais ansiosa, porque eu quero manter meu emprego, eu quero ser a melhor funcionária. E aí as pessoas no trabalho, elas ficam ansiosas e elas dão resultado. Mas aí no seu dia a dia você percebe o quanto você vai perdendo, porque você não fica no aqui e no agora. Você só fica preocupado com amanhã, preocupado. E a gente esquece de viver o hoje, de viver agora. E quantos de nós estamos vivendo só o amanhã, sem realmente ter, de fato, aquilo que temos, que é o hoje? E será que você tem desfrutado o seu hoje? Ou será que você também tem olhado para o passado e ficado lá nele? E aí eu teve um terapeuta que ele falou para mim o seguinte, Andréia, você percebe que o tempo todo quando você fala comigo, você só fala dessa doença que você tem, desse transtorno de síndrome do pânico, só fala disso. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vá e faça algo pelo outro. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer nessa cidade? Eu morava em Pirassununga. E o que eu vou fazer na cidade? Não tem nada. E eu reclamava. Eu falava assim, Deus, cadê o Senhor? Porque aquele coração acelerado. E eu não sei se você já teve isso, mas eu não desejo nem para o meu inimigo isso. E então eu falei assim, eu vou fazer um trabalho voluntário com os idosos. E aí eu fui fazer um trabalho de 1 ano com os idosos. Toda quarta-feira
eu tirava 1h30, 2 horas por dia, a cada quarta-feira, para poder estar com eles. E sabe de uma coisa, meus queridos, minhas queridas aqui presentes, e as pessoas que estão assistindo, isso me ajudou, porque eu começava a desfocar daquele meu problema, e aí eu deixava de olhar somente para mim. O problema que a gente tem é que a gente não para de olhar para nós mesmos, esquecemos que existe cura se você olhar para o outro. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas que não tinham uma pessoa que pudesse visitar. Uma senhorinha chegou para mim e falou assim: Andréia, eu queria somente que por aquela porta azul viesse a minha filha me ver, mas ela não me vê, não vem aqui. E eu falei para ela assim: deixa eu te falar uma coisa, eu posso ser sua filha todas as quartas? E ela falou para mim assim: pode, com um sorriso e lágrimas nos olhos. Ela falou: pode. E eu fiz aquela mulher feliz durante 1 ano. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquele lugar, só para contar uma outra experiência que eu tive, uma senhorinha, toda quarta-feira eu chegava para ela: tudo bem com você? Tudo bem com a senhora e tudo mais? Tal. Tudo bem, quem é você? Eu, Andréia. Ah, tá bom. Então, a semana que vem eu estou aqui, tudo bem? Tá, tudo bem. Aí, quando eu chegava na semana seguinte, de novo, eu olhava: tudo bem, a senhora lembra de mim? Eu sou a Andréia. Não lembro. Ela tinha Alzheimer. E aí, todas as quartas-feiras eu tinha que conquistar aquela mulher. E eu sou Andréia, eu sou psicóloga, eu vim aqui para fazer, a gente vai cantar a moda de viola. Pegava o violãozinho lá, ficava na moda de viola. Pegava truco ali, ficava com os homens ali, jogava truco. É claro que eu sou competitiva, eu queria ganhar deles também, mas coitados. Mas enfim, não importa essa parte eu trabalhei em terapia, eu já estou bem comigo. Mas a questão é que eu me doei durante aquele tempo. E a doação que você faz da sua vida, ela faz diferença não só para o outro. Meus queridos, não faz para o outro. Ela faz primeiro para você. Por isso que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, cuidar de você, cuidar das suas emoções, porque as suas emoções são enganosas. Quantas pessoas estão dentro dessa igreja ou dentro de outras igrejas e têm um coração, sabe o quê? Enganoso. Tem um coração podre. Eu quero dizer mais forte ainda. Tem um coração duro, difícil, egoísta, fala mal do outro, né? Não vê o outro como alguém que está sofrendo. Aí, o que ele está fazendo? Você está vendo o que está por trás dele? Você está vendo o que o outro está passando? Simplesmente a gente olha uma capa e a gente julga essa capa. E aí a gente acaba acreditando naquilo. E quando você acredita naquilo, sabe o que acontece? Você acaba esquecendo de olhar para você. E esse é o grande problema. Por isso que as pessoas têm muita depressão. Não é só a parte fisiológica, não, meus queridos. Eu não prego só a questão fisiológica, não. Muitas vezes é a nossa própria atitude que leva à depressão, que leva a transtornos, que leva a condições emocionais degradantes, porque são nossas escolhas egoístas. E uma outra questão que eu sempre falo para os meus pacientes: nós somos orgulhosos. E esse é o segundo tema do livro. Então, assim, você é egoísta, você é orgulhoso. Amém, irmãos? Não? Não é amém, não? Não, se você não reconhecer, você muda. Amém, então. Se você não reconhecer que você é tudo isso, gente, você vai viver a sua vida medíocre. Você não vai viver, não vai marcar vidas. Satanás não foi expulso do céu porque ele era assassino, porque ele era ladrão, porque ele é promíscuo. Satanás foi expulso do céu porque ele era orgulhoso, porque ele queria ser mais do que alguém que era Jesus. Ele queria ser mais que tudo isso aí. Mas ele já era o principal abaixo de Jesus, abaixo de Deus, abaixo do Espírito Santo. Mas esse homem queria mais, ele queria mais, queria mais. Aí o que aconteceu? Não dá para ficar num lugar onde você quer ser mais, você é criatura. Só que a gente é assim. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o outro. Porque nós não temos a capacidade de nos rebaixar e falar assim: quer saber de uma coisa? Preciso quebrar meu orgulho. E muitos pacientes, eles acabam olhando para mim, e quando eles olham, falam assim: puxa, eu não sabia que eu era tão orgulhosa. Falei: bem-vindo ao clube, somos humanos. E temos orgulho, e temos egoísmo. Só que quando a gente reconhece isso, a gente começa a mudar. E essa mudança ela é tão significativa que você começa a entender que a vida, ela só faz sentido quando a gente se quebra. Sabe aquela paz que Jesus fala? Aquela paz que o mundo não dá?
Essa paz a gente só consegue quando a gente quebra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Não existe outra forma. É isso que Jesus deixou na palavra dele. Você precisa se quebrar. Quando Paulo estava naqueles momentos onde ele era como se fosse uma chibatada nas costas, falando assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero eu faço, mas que homem miserável que eu sou. Aí sabe o que aconteceu? Ele lutou contra a sua própria natureza, e no final de lutar contra a sua própria natureza, sabe o que ele falou? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Com quem que ele estava lutando, meus queridos? Qual era a luta dele? A nossa luta não são contra pessoas, a nossa luta é contra a nossa própria mente, principados e potestades. E aqui as pessoas falam assim, a nossa luta é contra Satanás. Não é contra Satanás. E também não é contra Deus. É contra a minha decisão. Eu escolho se eu vou reagir de uma forma agressiva com aquele que me agrediu. É a minha escolha. Então tem pessoas que vão olhar lá e vão falar assim, Deus, mas foi Satanás que fez isso para mim? Foi Satanás. Foi nada. A pessoa vai olhar e falar assim, Satanás veio e entrou nessa casa. Satanás destruiu esse lar aqui. Olha que coisa, esse Satanás. Aí a pessoa esquece de olhar que ela é uma agressiva. E Satanás não tem culpa disso. Aí a pessoa fala assim, Satanás entrou na minha vida, agora eu estou mal financeiramente. Mas não sabe economizar, gasta mais do que ganha. Aí é culpa de quem? Quem é a responsabilidade? Então muitos de nós continuamos olhando e não assumindo aquilo que é nosso. A responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos. E nem Deus tem o controle e o poder sobre isso. Nem Deus tem o controle e o poder sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para você. Então é você que escolhe, para que você possa saber qual é o caminho que você está escolhendo e você fazer a diferença para a sua vida e a vida das demais pessoas. Não dá para fazer a diferença na vida do outro enquanto você não fizer a diferença na sua vida. Enquanto você não se conhecer, não tiver o autoconhecimento, enquanto você não olhar para si, você não vai conseguir salvar ninguém. Em 1 Timóteo 4,16, ele fala o seguinte, eu acho que é o verso que eu mais gosto, eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas, onde eu for, eu dou palestra. Tem cuidado de ti mesmo, cuide de você, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você, como se comporta, e da doutrina. Puxa, mas eu não consigo, André, é difícil. Aí na doutrina, lá na palavra de Deus, fala, tudo posso naquele que fortalece. Opa, amém! Então eu tenho o meu esforço, mas o auxílio divino é sucesso. Só que aí a Bíblia continua e fala assim, persevera. Por quê? Porque é difícil a gente mudar. É difícil a gente ter um autocontrole, domínio próprio. Então eu preciso cuidar de mim, lutar comigo, contra mim mesmo. E aí ter auxílio divino. E aí persistir. E aí continua o verso. Fazendo isso, porque fazendo isso, você se salvará. E salvará aqueles que te ouvem. Quem são aqueles que te ouvem, queridos? Quem são aqueles que te ouvem? Os primeiros que te ouvem são aqueles que estão perto de você, que são os seus filhos, seu esposo e a esposa. Enquanto você não cuidar de você, você não pode fazer diferença e nem salvar. Questão de salvação está na Bíblia. Enquanto isso, você não vai salvar a si mesmo. De quem? De você mesmo. E não vai conseguir salvar as pessoas que te ouvem. Então eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem o seguinte, que não existe possibilidade de vocês fazerem um projeto desse que está sendo feito aqui nessa igreja, que deveria ser contínuo, não só no Natal, mas contínuo. Eu não sei se esse projeto começa em janeiro, deveria começar em janeiro até o final do ano. Mas se não faz até o final do ano, janeiro até o final do ano, você pode fazer a diferença onde você estiver. Mas você só pode fazer isso se você estiver abastecido daquele que é amor. Quando você olhar para ele e falar assim, que coisa, o amor de Cristo me constrange. Meu pai, eu pequei de novo, errei de novo, mas eu errei de novo, mas eu errei de novo, mas eu fiz de novo, mas que miserável homem que eu sou. E aí você vai olhar para o outro e falar, mas o outro errou. Ai, mas aí, ó, viu? Olha aí que porcaria aí você. Sempre, quantas vezes você falou para mim? Às vezes eu escuto casais que falam assim, que esse homem já me perguntou 1000 vezes. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, que ela fala assim, ele já me perguntou 1000 vezes. 1000 só? Eu falo, só 1000? Está pouco, está precisando perdoar mais vezes. Ou ele está precisando errar mais. Porque quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente tropeça? Mas Deus é amoroso.
Então, enquanto eu não entender que esse amor, eu preciso me revestir dele, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou continuar fazendo, sabe o quê? Por obras. Ah, porque tem um projetinho lá na igreja, Tatuapé, eu vou fazer, na comunidade Tatuapé, eu vou fazer, acabou. Então, esse não é o sentido. Porque o sentido maior é você poder se abastecer daquele que é amor. Poder ser transformado para poder transformar. Essa é a nossa missão. É você ir. Jesus, ele fala assim, ide, não é? Só que antes de ide, ele fala o quê? Vinde. Você não viu na palavra de Deus? Fala assim? Quando ele estava aqui, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde primeiro. Eu não estou falando para você ir sem vir primeiro. Então, o primeiro é vinde a mim. Aí você vai deixar de estar cansado, sobrecarregado, vai ficar aliviado, vai olhar para o outro e falar assim, isso aí erra igual eu, você é tão pecador quanto eu. Ixi, olha, eu sei o passado da Renatinha, eu também tenho um passado horrível também. Pronto, então estamos igual, empatou, não é, Renata? Empatou, estamos ali de boa, e aí agora eu posso ir, porque agora eu estou revestido de um amor que aí eu olho para mim quando o outro erra, ou quando o outro está numa situação difícil, eu falo assim, nossa, eu era assim, ou eu estava assim, ou eu sou assim. Agora eu entendo o que ele está tendo. Uma certa pessoa olhou para mim e falou assim, André, eu estou desesperada porque eu estou com pânico, eu estou com isso, com aquilo outro, estou com uma batedeira de coração e tudo mais. E ela falou, vomitou por telefone e tudo mais. E aí ela falou o seguinte para mim assim, desabafou. E aí eu falei para ela assim, uma palavra só. Não, 2. 3, vai. Eu te compreendo. Eu falei para ela, eu te compreendo. E aí ela não entendeu, mas como é que você me compreende? Porque eu tenho síndrome do pânico. Por que às vezes vem algumas coisas na nossa vida? É para a gente ter empatia para com o outro. Para que a gente possa olhar de uma forma diferente para o outro. Sabe por quê? Porque se não fosse de outra forma, você não vai colocar no sapato, nos pés do outro. Então, se você está passando por alguma dificuldade, eu vou falar para você, eu também estou. E muita dificuldade. É que eu não falo aqui porque vai aparecer na televisão. E aí vai ficar gravado. Eu não gostaria de me expor tanto. Aqui para vocês, assim, eu sei que vocês não falariam para ninguém, mas não dá. Então, assim, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muitas provas. Eu tenho muita coisa que dói meu coração. Ah, mas André, você é psicóloga. Gente, uma psicóloga tem problema, gente. Pois é. Você já viu um dentista com cárie? Pois é, mesma coisa. Você viu um médico que tem um probleminha de furúnculo, que não sara nunca? É a mesma coisa. Então, também tem. E como é difícil a nossa vida. E como é difícil lidar com os problemas. Mas que bom que nós temos pessoas. Que bom que nós temos amizades, amigos, amigas, que fazem a diferença na nossa vida. Que estão nos acolhendo, que estão nos amando. Pais e mães. Quanto que eu amo minha mãe quando eu falo com ela por telefone, às vezes chorando, e eu falo, mãe, eu só preciso que você ore por mim. E eu tenho ela viva. E ela ora por mim. Isso é uma bênção de Deus. Agora tem pessoas que olham e falam assim, minha mãe fez isso, aquilo outro. Eu posso também falar, minha mãe também fez um monte de coisa. Mas esse não é o sentido. O que ela tem de bom? Eu falo para os meus pacientes assim, gente, faz o seguinte, de todos os 10 coisas que você está falando, se tem uma coisa boa, dá brilho para isso. Eu estou me sentindo ótima aqui, eu estou brilhando. Dá brilho para isso. O problema é que a gente tem 9 coisas, às vezes tem 9 coisas boas e uma ruim, a gente dá brilho para isso. E aí a gente, às vezes, tem pessoas boas ao nosso redor, mas a gente dá brilho porque é ruim. Então, você precisa olhar para a sua vida. Eu quero passar algumas fotos aqui, bem rapidinho, para a gente ir terminando. Se vocês tiverem já, manda ver. E eu vou terminar com vocês, passando essa realidade, só para que impacte vocês realmente, para que vocês possam amar de verdade. Aí, tá aí, ó. Olha aí, ó, esse aí é o país, o Níger, pode passar a próxima. Esse aí, ó, gente, outra coisa, você viu que eu estou um pouquinho pesada aí, né? É que eu fiz bariátrica. Depois de ir para o Níger, eu consigo fazer qualquer coisa, até a operação nos olhos, catarata. Não é catarata. Mas, olha isso aí, ó. Eu e minha filha aí, e aí, pode passar. Olha isso aí, gente, essa é a realidade que se tem. Pode passar a próxima. Olha isso aí. Isso aí a gente via direto nas ruas. É constantemente. Pode passar, pode passar a próxima. Olha esse aqui, ó.
Isso aqui era uma festa batismal. Quantas pessoas aí muçulmanas aceitaram Jesus? E a gente fazia trabalhos, e vai aparecer alguns trabalhos provavelmente. Eu queria que tivesse... aqui foram nossos amigos brasileiros. Aqui que eu falo para vocês, essa comunidade brasileira aqui, que não eram adventistas, mas eram cristãos. E como a gente se agarrou, e nós temos que fazer isso, agarrar essas pessoas e falar assim, olha, Jesus é o caminho. E você mostra Jesus para essas pessoas também, para outras pessoas, outras denominações. Jesus vai mostrar qual é o caminho. Ele vai fazer revelações incríveis na vida de outras pessoas, até elas encontrarem a verdade de fato. Mas vocês precisam primeiro mostrar quem é Deus. Muitas pessoas não conhecerão a Deus, somente você e a mim. O que você tem revelado? Você tem revelado aquele vizinho chato? É isso que você tem revelado? Tem uma história que conta que um homem, todo dia ele ia para a igreja. E ele ia com um terno azul dele. E bem bonito, terno azul bem bonito. Ele era um homem fantástico, ele era o ancião, ele cantava, ele pregava, era um homem eloquente. E aí o que aconteceu é que, quando ele saía da igreja, sabe o que acontecia? Esse homem virava uma praga. Ele saía da igreja, já começava a brigar no carro, já chegava chutando o cachorro, já chegava arrebentando com um, arrebentando com o outro. E aí, aquela família já esgotada. Os vizinhos não aguentavam aquele homem. Não aguentavam. Era um homem difícil de lidar, difícil. Mas quando ele colocava aquele terno azul, gente... Ai, gente, que homem maravilhoso. Viu? Se vocês têm um homem assim, coloca um terno azul nele. Vai valer a pena, porque esse terno azul faz milagre. O que acontece é que esse homem, um dia... E todo dia era a mesma coisa, mas quando ia para a igreja, que homem fino, viu? Dava até vontade de paquerar ele, as casadas. Mas aí não pode pecar, então não paquerava ele. Mas o que acontece é que aquele homem um dia, infelizmente, faleceu. E aí o que aconteceu é que as pessoas ali, né, naquele lugar, e o que aconteceu é que o terno dele subiu para o céu e ele foi para o inferno. Então, o que acontece? O terno dele era aquele que estava perfeito para ir para a igreja, mas quando ele tirava aquele terno, ele era uma porcaria. Será que a gente está se vestindo disso? Mas olha aí, esse aí pode passar o próximo aí. Esse aqui nós tínhamos comprado, nós compramos várias máquinas, fizeram projetos com as mulheres, né? Lá elas que trabalham muito, então a gente fazia, acho que vai aparecer algumas, pode passar o próximo. Essa sou eu, uma gatíssima, né? De burca. Esse aqui, ó, era uma igreja que nós tínhamos, e atrás era um lixão. Era assim, ó, as pessoas, elas ficam assim, ficam no lixo, é uma realidade muito difícil. Pode passar o próximo. Esse aqui eram pessoas do batismo, pode passar o próximo. Esse aqui era uma igreja, pode passar, igreja. Esse aqui é minha filha, linda, com uma girafa atrás. Olha aí, a girafa no meio é linda demais, não precisa nem ir no zoológico, gente, olha que delícia. Pode passar o próximo. Essa aqui era uma igreja também, olha isso, onde estava a igreja. Essa aqui é a amiguinha, né? Como é bom ter relacionamentos fora do seu lugar, ambiente, porque é muito difícil, muito difícil. Por isso que a gente tem que se conectar com pessoas que às vezes têm o mesmo idioma e tudo mais. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Minha filha orando, pode passar o próximo. Ali, ó, as pessoas, a gente tinha um carro e aí as crianças vinham. Por ser branca e estrangeira, a gente não podia andar, né? Então, andar pela rua, nunca eu andei pela rua, andava somente de carro e de vez em quando saía para algum lugar, mas era assim muito próximo, cerca de 30 quilômetros ao redor, já era perigoso porque tem terrorismo naquele lugar. Então, a gente tinha muita dificuldade. Pode passar o próximo. Aqui eram escolas, aqui são escolas, tá? Isso aqui são escolas, não é mais igreja, são escolas. Pode passar o próximo. Aqui era a oferta que dava, que não dava nem $5 para as ofertas, dízimo. Pode passar. Aí, pode passar. Esse aqui, gente, olha, isso aqui é esgoto ao céu aberto, né?
Aqui, mais para trás, eu acho que vai mostrar aqui também. Eles fazem as necessidades e vão para céu aberto, tá? Então, não tem saneamento básico nenhum. Pode passar o próximo. Esse aqui é dentro de uma casinha, tá? Eles moram assim. Então, assim, isso aqui é uma casa chique ainda, tá? Porque geralmente não é desse tipo, mas é uma casinha. E é interessante ver que é tudo bem organizadinho, né? Tudo bem bonitinho. Pode passar o próximo. Pode passar, pode passar. Essa é a escola, tá? Pode passar. Mais um? Tem mais? Que pena que não tem os vídeos, porque tem alguns vídeos que seriam interessantes. Lá tem um momento do dia que todos eles param onde eles estão. E tinha um vídeo muito legal, que eles param onde eles estão. E eles se ajoelham, né, voltados a Meca, para orar a reza deles, né, a oração deles. O que eu falo para vocês é que um dia eu estava neste lugar e estava chovendo muito. Nós tivemos que parar o carro, esperar aquelas pessoas orarem, rezarem assim, voltarem, para elas... naquele momento, ficarem ali, orando e rezando. Elas têm a fé delas. Mas o que eu falo para vocês é que essa experiência, para mim, foi muito marcante. Um dia eu estava muitas dificuldades ali. E aí eu falo para vocês que eu quis sair às 10 horas da noite. Psicólogo é meio esquisito, né? Ainda mais num lugar assim que não tinha nada. Aí eu saí às 10 horas, falei, onde que eu vou? Eu vou numa padaria ali perto. Aí eu fui, tomei um suco e falei, o que eu vou fazer agora? Estou com muita raiva, estou com muita coisa no coração, o que eu faço? Peguei tudo em pão. Comprei o restante em pão, falei pro garçom, que lá em francês, falei, olha, você é ótimo, toma uma gorjeta boa. E o cara ficou olhando para mim, que menina esquisita, né? Comprando pão e me dando dinheiro. E aí eu saí para distribuir pães ali ao redor ali. E aí vinham aquelas crianças, e aí eu distribuía, eu falava, ó, divide, tá? Divide, divide, divide. Quando eu cheguei em casa, eu já não tinha mais raiva. Eu já não tinha mais aquela coisa de enforcar que dá vontade, às vezes, enforcar quem está perto da gente, né? Marido, filho, né? Dá vontade. Mas o que eu falo para vocês é que se nós não olharmos para as outras pessoas, para as demais pessoas, a gente não vai conseguir ser feliz. Se a gente não se entregar para aquilo que nós acreditamos, nós não vamos ser felizes. Tira o foco de você, para que você possa ter paz no coração de vocês, para que vocês possam fazer a diferença aonde vocês estiverem. Eu fui para lá, mas você está aqui e pode fazer diferença onde você está. Às vezes é com o dinheiro que você entrega aqui, porque vão ser colocadas cestas, mas é onde você está. É no lugar onde você está que você pode fazer diferença. Agora, uma coisa mais importante, não esqueçam. Se tudo que eu falei, vocês esquecerem, uma coisa não esqueçam. Você só pode dar se você tiver algo que esteja no seu coração. Se você tiver rancor, se você tiver mágoa, se você tiver com raiva, isso vai ocupar tanto o seu coração que não vai ter espaço para mais nada. Então, o que eu falo para vocês? Se abasteçam de Deus. Se abasteçam de Cristo. E façam essa missão. Primeiro por vocês, para salvar vocês, de vocês mesmos. E depois as pessoas que te ouvem. Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam fazer a diferença. E parabéns por esse projeto. Que Deus abençoe. Obrigada. Quero agradecer a Deia por ter vindo. E a Deia falou de 2 capítulos aqui do livro, né? Eu fiquei muito afim de saber os outros. Então, se você quer adquirir, lá na saída, você vai ter oportunidade de adquirir o livro dela. E eu queria que você falasse, deixasse para o pessoal as suas redes sociais, se alguém se interessar por fazer a terapia online, onde te acha? Então, o meu telefone, eu vou dar o meu telefone, que fica gravado, né? É 19 982 017 677. E o meu Instagram, @Andrea Possato. E aí lá vocês têm informações, eu tenho um contato direto com o público que vem. Então tá ótimo. Se ficou difícil para pegar o telefone, @Andrea Possato, chama no direct que ela te chama, que ela te encontra. E aí